Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Elei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Desculpa o barulho, o cachorrinho tomando água. Esse caso é de uma brasileira. Eu sei que muitas pessoas vão ter opiniões controversas. Eu só espero que vamos dar a nossa opinião, mas um pouco aqui com respeito, porque às vezes as famílias leem, né, e por mais que a gente pense algumas coisas dessas pessoas, às vezes é melhor não dizer para não estar ofendendo a família e não necessariamente a pessoa. Vamos ao caso de hoje. Eduarda dos Santos de Almeida nasceu em 1995 em Angra dos Reis, município do estado do Rio de Janeiro. Na época dos fatos ela tinha 27 anos, ela foi criada por sua mãe Maria dos Santos e pela sua avó Eronilda dos Santos, e ela tinha um irmão mais velho, Wallace Santos Oliveira. Eduardo e seu irmão, eles eram praticamente inseparáveis, desde pequenos. Eduarda se esforçava muito na escola para tirar boas notas, seus professores a consideravam uma boa aluna e uma menina com um sorriso contagiante. Porém, não tudo acabou bem. Ela teve seu primeiro filho na adolescência e, sendo tão jovem, acabou tendo 3 filhos, Hannah, Mariana e Gustavo. Não há informação sobre a relação entre Eduarda com o pai ou pai dessas crianças. A única coisa que se sabe é que ela não estava casada com ninguém. Ela desde jovem teve que trabalhar e trabalhou no setor turístico e posteriormente iniciou uma carreira como marinheira civil e ela estudou para isso. Ela realizava suas práticas náuticas sempre pela região de Angra dos Reis. Nas horas vagas também ela visitava seus familiares e seus filhos, que estavam sempre sob os cuidados da sua mãe. Ela sempre colocava vídeos dos locais que ela visitava nas redes sociais e tal. Ela amava viajar. Através do irmão dela, ela acabou conhecendo um homem chamado Fernando Alves Ferreira, de 26 anos. Ele morava em Angra dos Reis, mas era paulista. Com o passar do tempo surgiu uma amizade entre eles e eles mantiveram um contato até que frequente. O Fernando acabou mudando-se para a Argentina e esse Fernando conseguiu um emprego em um dos hotéis de maior prestígio em Bariloche, na Argentina, e se mudou para esse país, onde iniciou um relacionamento com um homem chamado Marcelo Ramírez. E os homens se casaram. Esse jovem que ofereceu o trabalho para ela era casado com outro homem. Então, esse casal casou-se em 2018. O Fernando conseguiu um trabalho de temporada, como eu falei, para Eduardo no glamouroso hotel. Embora não fosse um trabalho assim contínuo, ela estava feliz, porque ela podia viajar, que era algo que ela adorava. Ela podia ganhar um dinheiro extra para enviar para sua família no Brasil. Embora a relação entre o Fernando e o Marcelo parecesse já durava muito tempo, faltava algo que os fariam completamente felizes. Ambos queriam ter um filho. Então a Eduarda começou a ter um papel fundamental na vida desses dois homens. Existia confiança entre o casal e a Eduarda. O Fernando propôs a Eduarda que ela fosse barriga de aluguel. Eles queriam concretizar o sonho de serem pais. Depois de pensar vários dias, porque era uma decisão meio difícil, complicada, a Eduarda aceitou fazer isso pelo casal. O Fernando se comprometeu a pagar para a Eduarda algumas cirurgias estéticas que ela queria fazer. Ela queria corrigir algumas imperfeições. Então isso seria, vamos dizer, o pagamento, vai. A inseminação artificial foi feita e depois de algumas semanas ficou confirmado que ela estava grávida de gêmeos. As crianças chegaram ao mundo em novembro de 2019, no Hospital Ramon Carrillo, em Bariloche. Foi registrada com os sobrenomes de Fernando e sob a tutela dele e do Marcelo. Embora Eduarda aparecesse nas certidões de nascimento como mãe. Não sei, na Argentina deve ser diferente. Após dar à luz, a jovem retornou ao Brasil em abril de 2021. Eis que ela ficou grávida, de novo, de algum namorado. O pai da criança não quis assumir a paternidade. O amigo dela, o Fernando, sugeriu que ela fosse viver na Argentina, com ele, com o marido dele e com os gêmeos. Ele prometeu que cuidaria dela e do bebê que estava a caminho. A Eduarda aceitou, porque ela queria ter um futuro melhor para ela, seus 3 filhos, que já há cuidados da mãe. Então,
E fora o bebê que estava por vir. Foi assim que ela se mudou para a casa do Fernando e do Marcelo. E esta foi a pior decisão que ela tomou na vida dela. Devido à falta de documentos, por ela ser estrangeira, ela não podia trabalhar e ela dependia financeiramente do Fernando, que se aproveitava daquela situação. As coisas não iam bem e pioraram dramaticamente em agosto daquele ano. O Marcelo faleceu devido a esta doença, que nós sabemos que aconteceu entre 2020 e 2021, pelo mundo afora. Não posso falar o nome aqui, mas vou escrever aqui na tela. Com o passar das semanas, as discussões entre a Eduarda e o Fernando foram ficando cada vez mais intensas. A jovem tornou-se um incômodo para ele, porque, segundo ele, a Eduarda quis colocar limites referente aos filhos dele, né? Tudo bem, ela foi barriga de aluguel, mas ela não era mãe daqueles bebês. Então os bebês já estavam ali perto de completar 2 anos e meio e tal, e ela ali dentro daquele ambiente hostil e tal. Eduarda deu à luz a sua filha Giovana. Aparentemente o Fernando não aguentava mais disputar, vamos dizer ali, os cuidados do filho. Ele tinha a intenção de voltar para o Brasil com os filhos. Mas a Eduarda, na época de 24 anos, não estava de acordo com isso. E ele achava que ela estava abusando da condição, uma vez que ela tinha sido barriga de aluguel, e que ela não tinha direito nenhum sobre os gêmeos. Mas a Eduarda dizia que nos documentos deles, ela figurava como mãe. Ela tinha o direito de opinar, algo que eu discordo totalmente. Supõe-se que Fernando começou a traçar um plano para eliminá-la. No dia 16 de fevereiro daquele ano, segundo o relato de alguns vizinhos, eles ouviram gritos do casal e viram Fernando saindo da casa e na companhia de 3 crianças. E o Fernando, quando estava num local chamado Mirador do Lago, e aí ela foi junto no carro, tá? Ela e as 3 crianças. E presume-se que houve uma discussão dentro do veículo e com uma arma ele apontou para Eduarda, ela desceu do veículo, ela começou a correr, mas nesse momento o Fernando começou a disparar e 6 projéteis atingiram as costas da Eduarda. Mais 3 foram disparados no seu rosto. Ela faleceu imediatamente e o corpo dela foi ali abandonado. No dia 6 de fevereiro, por meio de uma ligação, um turista relatou que viu o corpo de uma mulher próximo ao mirador. A polícia do Rio Negro chegou ao local. Após a polícia encontrar o corpo da Eduarda, o Fernando, com um sotaque muito particular, contactou várias unidades policiais de Bariloche informando que na noite anterior ele deixou a amiga dele, Eduarda, no hotel. Ele fez a descrição física da Eduarda, como ela estava vestida. Ele disse que a Eduarda morava com a filha de 1 mês na casa dele. O Fernando disse que deixou a Eduarda no dia 11 à noite, perto de Puerto Pañuelo, onde ela deveria encontrar-se com um homem. Mas havia muitas inconsistências na história e ele acabou se tornando o principal suspeito. Os detetives acharam estranho que ele teria deixado sua amiga em uma área arborizada desconhecida, no escuro. Ela morava na cidade há pouco tempo, não conhecia todos os locais, e o mais inexplicável era que ela supostamente foi para um encontro romântico com um homem e usando chinelos. E a polícia falou, é muito improvável que você vá se encontrar com um homem e tal, com um encontro de chinelos, né? E foi isso que chamou muita atenção deles. E um dos depoimentos cruciais foi de uma mulher que disse estar com ele, com o Fernando, até minutos depois da meia-noite. E ela disse também que foi até a casa dele e ela viu as portas fechadas, as luzes apagadas. E a Eduarda abriu a porta de camisola e ela disse que as 3 crianças estavam dormindo. Não batia com o álibi dele. As gravações das câmeras de segurança achadas pelos investigadores
localizaram o Fernando próximo ao local aonde o corpo dela foi encontrado. A investigação provou que ele chegou no local por volta da 00:30 e saiu logo em seguida por volta da 1 da manhã e retornou para casa. Os inspetores Geraldo Miranda Martim, Lozada e Betiana solicitaram vários mandados de busca e apreensão na casa e no veículo de Fernando. Durante essas buscas realizadas pela polícia, foram encontrados vários pertences da Eduarda e também a arma de fogo. No local onde faltavam alguns projéteis, e eles detectaram também manchas de sangue no veículo dele, ou seja, não estava nada bom para ele. Eles recolheram amostras de tudo que eles acharam por lá e mandaram para análise para determinar se correspondia ao DNA dela e tal. A prisão do Fernando foi decretada. Ele deveria deixar o país no dia 20 de fevereiro. E durante a visita, a polícia fez na residência dele, percebeu que ele tinha tudo pronto para se mudar. Aí a polícia falou, nós temos que correr e prender esse cara. O irmão da Eduarda, de 30 anos, recebeu a notícia com o ocorrido com a irmã dele. Segundo ele ficou devastado. A autópsia mostrou um ferimento que desfigurou completamente o nariz da Eduarda. Ela havia perdido a vida por vários ferimentos, lesões pulmonares causadas por 2 tiros nas costas, lesões intestinais. E com base em todas as evidências da autópsia, os peritos forenses determinaram que ela tentou se proteger e tentou escapar. As provas foram incorporadas ao caso e no dia 18 de fevereiro foi realizada a audiência para a formulação da denúncia, no qual o promotor de justiça apresentou provas contra o Fernando. Eles disseram que o Fernando premeditou tudo. As balas que atingiram a Eduarda coincidiam com a marca e o calibre da arma que foi encontrada na casa dele. Bom, o laudo pericial realizado lá na Santa Casa não mente. Tudo apontava para o Fernando. E foi determinado que deveriam ser feitas umas amostras, 5 amostras das palmas das mãos do Fernando. E 4 delas mostraram a presença de antimônio e bário. São componentes típicos que foram deixados pela combustão ao detonar os projéteis, ou seja, ao atirar, essa combustão, acabou ficando na mão dela. O Fernando, no dia do julgamento, ele não queria que os filhos fossem enviados ao Rio de Janeiro, alegando que ser perigoso lá, e fez acusações fortes contra a família da Eduarda, dizendo que ela era uma mulher perigosa, ligada ao tráfico de substâncias ilícitas, e ele temia retaliação por parte desse pessoal. Disse também que tirou a vida dela para proteger a vida dos filhos dele e a vida dele, porque a Eduarda era violenta. Gente, não há prova de absolutamente nada disso, que essa moça era envolvida com um tráfico, entorpecente, nada disso. A defesa disse, a tese deles foi um pouco diferente. Ele mencionou a possibilidade de outra pessoa também estar envolvida. Enquanto isso, no Brasil, a família conseguiu arrecadar o dinheiro necessário e foi assim que o Wallace foi até o território argentino, dia 23 de fevereiro, com o irmão dela, acompanhado de um amigo, e foi lá para agilizar os trâmites de trazer o corpo da Eduarda para o Brasil e assim também tentar pegar a guarda dos 3 filhos nascidos, porque os gêmeos estavam em nome dela. Ele se encontrou com o cônsul brasileiro em Bariloche e se reuniu com o inspetor responsável pelo caso, que explicou detalhadamente o andamento da investigação. O irmão de Eduarda disse que estava confiante. Durante a sua breve estadia naquele país, ele declarou a alguns meios de comunicação que a Eduarda, além de ser uma irmã e também ser a melhor amiga dele, disse que tanto ele como a família ficaram arrasados com o ocorrido. A família do Marcelo
acabou depois ficando a cargo dos gêmeos. A justiça não determinou que ela ficasse com as crianças, apesar de estar em nome dela, mas ela era barriga de aluguel. Então a família do Marcelo ficou, o Marcelo que havia falecido, né? As crianças ficaram a cuidado da família dele, e a filha mais nova da Eduarda foi colocada sob a tutela da família dela. Só que aí aconteceu algo. Lá na prisão, o Fernando começou a transição de homem para ser mulher. E aí começou uma briga, que ele disse que, os advogados, né, que não poderia ser imputado o artigo a respeito de feminicídio, porque ele já não era mais homem, não é um homem que tirou a vida de uma mulher, era uma mulher que tirou a vida de uma mulher. Mas o promotor não aceitou isso, visto que ele se identificou como Fernando. Segundo o promotor, o vínculo entre a vítima era de dependência econômica e emocional, devido a uma posição dominante sobre a mulher, ao seu desejo de ter filhos, e ele sentia desprezos pela mulher que carregou seus filhos por 9 meses. Ele disse que o Fernando tinha se transicionado para ser mulher apenas para se livrar de ter uma pena maior, imputando a ele o feminicídio. Acontece que o advogado dele disse que não, que ele já tinha começado a se transicionar antes do ocorrido. E demonstrou isso com o testemunho de alguns amigos. No Brasil disseram que desde os primeiros anos da sua adolescência, quando ele chegou na Argentina, ele se expressava como mulher. Comentou que em setembro de 2020 foi feita uma operação para ajustar a cintura dele e ficar mais feminina. Além do fato dele usar batom, né, esmalte na unha, e o modo como ele andava, sentava, era igual de uma mulher. E ele se autodenominava Amanda. Amanda era o nome que ele usava no meio dos amigos. Então, acontece que eles disseram que a Eduarda não estava sob subordinação de um gênero sobre outro, porque o relacionamento seria igualitário, mulher e mulher, né? Então não tem feminicídio, os advogados. O juiz explicou ao júri que o Fernando seria chamado de Amanda, como ele pediu, mas rejeitou o pedido da defesa para alterar o feminicídio. Então ele foi condenado à prisão perpétua. Após o promotor revelar detalhes sobre os registros telefônicos em que se presume que 3 dias antes do ocorrido, o Fernando contactou via WhatsApp uma mulher que disse a ela que ele tinha recebido um sinal, porque ele sonhou que a Eduarda tinha encontrado uma arma e munições para eliminar os filhos dele, e que ele não iria permitir que ela levasse as 3 crianças para o Brasil. Então tudo levava a crer na cabeça desse maluco que ela iria embora com todas as crianças. O irmão dela, como eu falei, viajou do Brasil também para comparecer no tribunal e para saber, né, ali a sentença e tal. Ele disse que a irmã dele buscava uma vida melhor e recebeu a proposta do Fernando e do Marcelo com a melhor das intenções. Segundo seu depoimento, ele disse que Eduarda contou a ele que Fernando era agressivo. Ele ainda comentou que o conflito entre os dois começou devido ao suposto ciúme que sentia pelo relacionamento dela com outro homem. Isso ela contou ao irmão. O Wallace destacou alguns episódios anteriores preocupantes em relação ao ataque fatal, que um deles foi uma ocasião que a Eduarda saiu do banho e se deparou com a palavra morta. Estava escrita no espelho do banheiro e a porta estava aberta. Na ocasião, ela mencionou isso para um amigo, e entre piadas e histórias de fantasmas acabaram esquecendo sobre isso. Outro dos depoimentos recebidos no início do segundo dia do julgamento é que a ex-cunhada do Fernando disse que continha detalhes do relacionamento do Fernando, e embora não tenha sido objeto do relatório de investigação, a família nunca acreditou que o falecimento do Marcelo foi devido a esta doença. O sugerido é que talvez o Fernando, agora Amanda, teria tirado a vida do esposo Marcelo. Mas isso não é verdade, nunca nada foi provado, né? Mas a ex-cunhada foi lá falar isso.
ele faleceu realmente da doença que eu falei. Em 30 de junho de 2023, em decisão unânime, a Amanda foi declarada culpada, mas foi excluído o feminicídio, aí foi considerada a prisão perpétua. Minhas considerações. Essa jovem tinha 3 filhos aos 26 anos de idade, eu entendo. Estava tentando trazer uma vida melhor para os filhos, deixou os filhos ao cuidado da mãe, da avó, mandava dinheiro e tal. Viu que esse Fernando e propôs para que ela tivesse uma vida melhor, trabalhar lá, ela foi, trabalhou, gostou. Depois ele sugeriu, talvez, né, ser barriga de aluguel para nossas crianças, mas é proibido fazer pagamento para isso, mas ele ia deixar ela lá, pagar umas cirurgias para ela e tal. Eu não consegui descobrir nada porque que o nome dela saiu no registro como mãe. Eu não sei se é proibido na Argentina, e de verdade eu não pesquisei a respeito disso, me perdoem. Se é proibido de colocar o nome dos dois, do Marcelo e do Fernando, por isso saiu o nome dela. Agora, eu não entendo, eu não consigo entender o que chegou a esse ponto para que na cabeça dele eliminar essa jovem seria a melhor saída. Ele disse que ela estava interferindo na custódia dos filhos dele e também na forma de criação dos filhos dele. Só que, gente, se isso fosse só isso, não era mais simples ele falar para ela fora da minha casa? Vai embora, não quero mais você aqui dentro da minha casa. Precisava ter arquitetado um plano para tirar a vida dela? Ou talvez porque o nome dela estava na certidão e pelas leis lá do país ou da forma como estava, ele sabia que mesmo que a colocasse para fora de casa, talvez ela poderia levar as crianças, porque o nome dela estava lá como mãe. Pode ser? Pode, mas isso não justifica que você pega uma pessoa e tira a vida dela. Uma jovem bonita, mas que infelizmente deixou para trás 4 filhos legítimos, porque ela tinha 3 antes de começar tudo isso, né? Depois teve o bebê, quando ela estava lá com ele, 4, teve os gêmeos, 6, de verdade ela é mãe biológica de 6, mas de guarda legal ela era mãe de 4, né? Que agora ficaram todos sob cuidados da família dela. Eu queria entender, eu queria ouvir de vocês, o que causou este jovem a tirar a vida dela? Vocês acreditam que ela estava interferindo na forma como ele criava os filhos? Vocês acreditam que ela queria ir embora com as crianças? O que vocês pensam disso? Eu, de verdade, não consigo ver. Claro, ela morava dentro da casa, estava ali com os bebês o tempo todo, viu criando, talvez ainda aquele instinto materno, ficava lá se metendo nas coisas que não era mais obrigação dela, tal. Isso pode ter acontecido? Pode. Mas isso seria razão para ele ter tirado a vida dela? O que vocês acham que aconteceu dentro deste caso com a Amanda? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Deixa aqui o comentário, não esquece. Vamos lá, rumo ao 100k, por favor. Se não querem comentar, deixem um coraçãozinho, ajuda muito. Divida esse vídeo nas redes sociais, WhatsApp de família, amigos, e nos vemos em breve. Até mais.